Fala, torcedor tricolor, tudo bem com você? Como é que acompanha as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando desse jogo aí entre São Paulo e Atlético Paranaense. Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve aí e deixa seu like pra não tá perdendo nenhuma notícia do São Paulo. Mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. E os jogadores do São Paulo já estão em Curitiba, onde nesta quarta-feira vão enfrentar o Atlético Paranaense pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que na partida de ida na semana passada, o tricolor venceu por 2-1 e naquela ocasião os dois times entraram em campo com equipes alternativas. O Atlético, por exemplo, do técnico Odair Hellmann, entrou em campo sem 7 titulares. E o São Paulo sem 4 titulares. O goleiro Rafael, por exemplo, sequer foi relacionado. E além dele, outros jogadores importantes, como Alisson, Bobadilha e Luciano, começaram no banco de reservas. Para o jogo desta quarta-feira, o tricolor terá novidades. O Ferreirinha e o Alan Franco voltam ao time, eles que não atuaram diante do Internacional no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, porque cumpriram suspensão. Assim como Ótimos também volta o reforços, viu? Rodriguinho, ele que foi importantíssimo na vitória da semana passada, participou do lance do segundo gol, fez a jogada, deu assistência, mas neste mesmo jogo ele sofreu uma pequena fratura no nariz, além de um trauma na face. Se recuperou e está confirmado para o jogo desta quarta-feira. Um jogo difícil, o jogo o resultado está aberto ainda. Campo sintético é sempre difícil, lógico, todo jogo fora de casa também é bem difícil, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor, vai tentar ir em busca da vitória, tentar fazer o nosso melhor, o que a gente vem fazendo e tentar trazer a classificação para cá. Uma outra grande novidade, mas que não vai jogar, é o Caleri, o jogador que se recupera de uma cirurgia no joelho, ainda está se recuperando, só deve voltar a jogar no ano que vem. Viajou normalmente com a delegação e vai se incorporar e vai torcer, evidentemente, para o São Paulo nesse jogo super importante. O São Paulo precisando somente de um empate para passar a fase de quartas de final. E uma última informação: se o São Paulo vencer, chegará à 6ª vitória consecutiva, algo que não acontece com o clube desde o ano de 2022. O São Paulo acabou sendo vice-campeão paulista depois de perder a final para o Palmeiras, mas antes havia vencido 6 partidas consecutivas. E o técnico do São Paulo naquela ocasião era o Rogério Ceni. Justamente o Rogério, que é a grande inspiração do São Paulo para o lançamento de seu terceiro uniforme. Justamente como vocês veem agora, o terceiro uniforme baseado na camisa que o Rogério Ceni utilizou no Mundial de Clubes de 2005, quando o São Paulo foi campeão do mundo, vencendo o Liverpool na grande final. E uma última informação em relação ao Lucas: ele treinou normalmente durante todo o tempo nesta terça-feira e muito provavelmente jogará alguns minutos do próximo jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que acontece sábado que vem contra o Vitória no estádio do Morumbi. O Lucas, que se recupera de um estiramento no joelho, está sendo preparado principalmente para o jogo da Taça Libertadores da América, que acontece na semana que vem contra o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia. Então, o São Paulo num momento de confiança total. A gente falava agora há pouco de Atlético Mineiro e Flamengo, como as coisas mudam no futebol. Se tem um time que está com a confiança toda agora, é o São Paulo, né? Depois dessa sequência espetacular de 5 vitórias seguidas. Ganhou o primeiro jogo, mesmo poupando os jogadores titulares, e o Atlético pode ser que poupe jogadores. Quer dizer, olhando assim, parece que temos um favorito claro nesse confronto, Elton? Pra mim tem, pra mim tem. Eu acho que já tínhamos antes dele começar, e se provou no jogo de ida, apesar da vantagem ser mínima do São Paulo, e segue como favorito a se classificar para as quartas de final. O Edu Afonso trouxe muito bem, né? O Atlético, ele busca hoje se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. É o principal objetivo, né, do Atlético na temporada, retornar à Série A, e faz um campeonato muito ruim na Série B, muito ruim. Jogando em casa, então, é um time que não consegue se impor, né, encontra um São Paulo, um time de Série A, que vive um bom momento, né? A gente trouxe na segunda-feira essa questão da evolução do São Paulo com o Crespo, né, Edu? Eu acho até, eu nem falei isso ontem, eu acho que o São Paulo, ele tirou a farda de guerra e agora coloca uma roupa de baile, né? Porque era um time que estava sempre preparado para a guerra, e ainda é um time dessa forma, mas agora consegue relaxar um pouco mais, né? Consegue ser Concordo. um time talvez É um time pouco mais calmo. solto, né, dentro de campo. Isso pode criar dificuldades para o time do Odair Hellmann, que
mesmo que não poupe jogadores, né, vai manter a estrutura de um 3-4-3 bem parecido com o que joga o São Paulo hoje. Mecanismos similares, né? Tendo dois caras com muita liberdade pelos lados do campo, tendo o Zapelli e o Mendonça como jogadores de armação e velocidade, o Viveiros como a referência, e o São Paulo como a gente está acostumado a ver, né? Os 3 zagueiros, provavelmente Cedric e o Enzo Dias com liberdade, o Marcos Antônio se jogar junto com o Bobadilha, dos caras que também pode fazer esse meio campo funcionar, o próprio Alisson jogando um pouco mais recuado, sem o Oscar ainda, né? O Alisson até jogando um pouco mais à frente, o Luciano e o André Silva, essa dupla de ataque que tem se dado muito bem, né? Na ausência do Lucas e do Caleri. Mas eu acho que hoje ele entra com o Ferreirinha, Né, viu? para chegar às quartas de final contra um Atlético que, se conseguir essa classificação, pode até mudar a chave da temporada, né? Eu acho que tem que jogar para tentar a classificação, e imagino que o Atlético vai tentar fazer isso na sua casa. Mas tem um claro favorito, Edu, e esse favorito é o São Paulo. O Atlético Paranaense recebeu o Paysandu, que é o 19º da Série B, né? Ficou só no empate em 1-1. Você está adaptado ao Brasil? Eu vejo que você está muito bem, né? Te acompanhando pelas redes sociais, assim, fora de campo, em campo, já aqui dentro muito à vontade. Você se impressionou, assim, foi muito rápida essa tua adaptação? Estou gostando bastante, desde o início que cheguei aqui em São Paulo e no clube também. Fui muito bem recebido. Acho que houve uma adaptação rápida da minha parte também ao clube. As coisas se encaixaram, mesmo com a equipa tenho uma relação muito próxima, e estou gostando bastante do Brasil, estou gostando bastante aqui do São Paulo. É um clube enorme, e tem sido um enorme prazer fazer parte deste elenco e deste clube. Você é alemão, mas naturalizado português. Como é que é essa... Como é que foi esse rolê aqui, já puxando aqui para nossa gíria aqui? Eu nasci na Alemanha, mas os meus pais são portugueses, eles eram imigrantes, os meus avós, etc. Os meus pais já estudaram na Alemanha, mas é todo mundo português. Então, sangue português. Depois, quando eu nasci, os meus pais quiseram que eu e o meu irmão crescêssemos em Portugal, por isso fomos muito cedo, regressámos a Portugal. Mas é isso aí, eu sou português, nem tenho dupla, sou português. Ah, não, é português mesmo, não tem nem mesmo. dupla. Só nasceu lá, né? Nasci lá. Você fala alguma coisa de alemão? Falo alemão fluente. Fluente? Falo alemão fluente, porque depois fiz escola alemã em Portugal. Contestado Cédric Soares. Nunca se interessou em jogar no futebol alemão? Houve algum contacto. No início, Teve? antes de ir para Southampton, tive um clube grande na Alemanha, mas entretanto optei por Inglaterra. Também a parte salarial na altura, a parte de jogar Premier League também foi interessante, e acabei por nunca aconteceu ir para a Bundesliga. Depois você for campeão aqui, quem sabe algum clube alemão vem atrás de você aí para quem sabe você realizar esse ter nascido e jogar também no futebol da Alemanha. Ô Cédric, me causa assim muita curiosidade, como é que foi o enredo da tua chegada aqui? Porque você estava no Brasil, você estava já há um tempo parado, buscando a melhor forma física, e como é que você veio parar aqui no São Paulo e de repente, rapidamente veio o contato? Novo Rafinha. Então, eu terminei contrato em Inglaterra, fiz o último ano de Arsenal, entretanto terminei contrato, e tive alguns interesses na Europa, e tive também 1 ou 2 interesses no Brasil, e na altura não aceitei de imediato. Também estava na parte negocial, estava a ver as melhores condições para mim e para a minha família. Sim. E também, em termos desportivos, era muito importante para mim o próximo passo desportivamente, em que houvesse minutos de jogo, em que eu jogasse, porque eu no último ano de Arsenal, o último ano e meio, joguei com menos frequência, e precisava de jogo. E aí acabou por não... Acho que demorei muito na decisão, fechou algumas portas... E fiquei treinando à espera de oportunidades certas. Houve algumas conversas com outros clubes. Entretanto, houve esta oportunidade de ir para o Brasil, e eles não sabiam como é que eu estava fisicamente. Sim. Só que eu estava treinando com uma equipa para manter o ritmo, e sabia que se chegasse, treinasse, possivelmente havia uma probabilidade muito grande de ficar por aqui. E houve essa possibilidade de vir aqui treinar. Eles perceberam que eu fisicamente estava dentro dos parâmetros do clube, e a partir daí foi uma decisão fácil.
acabou por ser uma vontade mútua e é isso aí. A partir daí foi fácil, rolou tudo muito rápido e é o que vocês têm visto. Você teve num jogo do São Paulo, né? Que inclusive você foi fotografado por um fã ali e tal, e a foto acabou viralizando, porque você já estava fazendo condicionamento físico aqui e aí você vai no jogo. Ali você já sentiu o calor do Morumbis, ali da torcida? Exatamente. É um clube que eu conheço e que acompanhei a história, como é óbvio. Depois disso, nunca tinha tido esse prazer, esse privilégio de estar no Morumbi. E assim que cheguei, foi das primeiras coisas que eu fiz, foi ver um jogo no Morumbi e a sensação foi incrível. E depois também houve um dos clássicos, na altura contra o Corinthians, lá para o Paulistão. Então foi uma sensação fenomenal, porque o estádio estava cheio, o apoio foi incrível e deu para perceber, apesar de eu ter muitos amigos brasileiros e ter esse contacto próximo, deu para perceber o que é o futebol no Brasil e o que é que representa também o futebol para a sociedade brasileira, que tem aqui uma posição muito, muito importante na sociedade. Como é que você vê assim? Você jogou Premier League, você jogou muito tempo no futebol português, evidentemente, da onde você veio e se formou como atleta, e agora você vem para o futebol brasileiro, que é um futebol que tem muita história, tem muita tradição, tem 5 Copas do Mundo, mas no quesito jogo, no quesito intensidade, no quesito técnica, ele é bem diferente. Quais são as diferenças principais que você sente vindo para cá agora? Eu passei muitos anos em Inglaterra. Aliás, joguei muitos anos também em Portugal, mas a minha maior parte da minha carreira se calhar foi passada em Inglaterra. E comparando assim ao futebol inglês e também mesmo ao português e ao italiano, que eu tive uma passagem por lá, o futebol brasileiro é um futebol técnico, muito técnico, em que eu acho as grandes diferenças neste momento, se calhar para o futebol inglês, acho que lá acaba por ser um futebol rápido, muito organizado. Sim. Enquanto cá há muito duelo, continua a haver muito duelo, às vezes há equipas que deixam mais espaço propositadamente e por vezes isso torna o futebol mais difícil. Sim. Não é que seja mais fácil jogar no Brasil. Sim. Não concordo com isso. Acho que em algumas coisas tens mais dificuldade e noutras se calhar tens mais facilidade. Então se calhar em Inglaterra tens menos tempo para pensar, mas aqui há muito mais duelo. Há aquele duelo, às vezes apanhas um extremo em que ele tem 20 metros para decidir 1 para 1 sobre o lateral. É mais difícil. Eu acho que o Brasil tem vindo cada vez mais a tornar-se mais tático e eu acho que no futuro é para aí que as coisas vão tender, mas é um futebol bastante interessante, tecnicamente os jogadores são muito evoluídos, e depois são todos jogadores com algum nível de inteligência alto que conseguem adaptar-se também às dificuldades que tu vais criando. Sim. Somos latinos, os brasileiros também são latinos, então são um povo que tu fazes, vou pela direita desta vez, ele a seguir, ok, já percebeu que eu quero procurar mais a direita, então vou-lhe fechar a direita. Então há esta adaptação do gato e do rato constante que torna as coisas difíceis. Você vê menos intensidade. Bela análise. Eu não acho que seja menos intenso. Acho que em alguns momentos tens mais tempo para pensar. Sim. Porque os blocos acabam por, em alguns momentos do jogo, ficarem mais partidos. Para a tomada de decisão. Exatamente. Mas os meus números são iguais aos que eu tinha em Inglaterra. É mesmo? E não tenho notado diferença. Eu acabo o jogo cansado. Por isso acho que nesse aspecto é diferente. Só que lá, por vezes, tu falhas, se calhar tens um jogador mais próximo de ti. Sim. Para corrigir o teu erro. E assim sucessivamente. Porque os times são mais agrupados, né? São mais juntos. Agrupados. E por vezes isso é mais fácil. Então é isso daí, torcedor São Paulino. Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso canal SPFC, o maior do Brasil. Galera, São Paulo, né, vai enfrentar o time do Atlético Paranaense hoje lá na Arena da Baixada, né? É um jogo pro São Paulo que para mim não vai ser dos mais complicados. E eu acho que nós ganhamos lá dentro. Eu acho não, tenho certeza, a gente ganha lá dentro. Placarzinho mínimo lá, 2-0 lá, administrando o jogo e botando os caras na roda lá dentro do próprio estádio. A provável escalação que o GE tá dando, né, é do GE.
é essa daí, com Rafael, Ferrarese e Alan Franco e Arboleda na zaga, né? Enzo Dias, Cedric Soares como os alas ali, Bobadilha, Marcos Antônio e Alisson ali, a trinca de, de volantes, né? Mas o Alisson bem solto ali para jogar como meia. E Luciano e André Silva no ataque. Eu acredito que eles estejam errados só em uma coisa aí. No André Silva no ataque. Eu acho que o Crespo vai com André Silva e Ferreirinha ou ele vai com Luciano e Ferreirinha. Mas eu apostaria em Luciano e Ferreirinha para esse jogo aí contra o Atlético Paranaense. E também apostaria na entrada do Rodriguinho logo no início do jogo aí no lugar do Alisson. Acredito que é uma grande possibilidade de acontecer isso. Ele mantém a espinha dorsal e coloca ali, digamos, só o Rodriguinho no lugar do Alisson. Eu acharia uma boa, até porque o Rodriguinho é um meia de ofício, né? Mas ele é quem é o técnico e ele é quem sabe o que ele vai fazer. E provavelmente é força máxima, né? Esse é o time titular e essa é a formação que o Crespo vem jogando com o nosso amado São Paulo Futebol Clube. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!